aqui na tela. Agora sim, deputado, está ouvindo a gente perfeitamente? Eu estou ouvindo, coloquei no 4G. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada, eu que agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. Estamos aqui junto com o Gani e também com a Isa para a gente bater um papo, né, sobre alguns assuntos. Eu queria começar especificamente falando de um tema aí bastante polêmico, né? Foi bastante divulgado na imprensa brasileira aí nos últimos dias sobre os pregões de 2020 e 2021 que mostravam que o Exército Brasileiro teria usado quase 3,5 milhões de reais na compra de próteses penianas infláveis. Isso segundo o próprio Portal da Transparência e do painel de preços do governo federal. Até inclusive acompanhei você ali, você ontem fez uma publicação nas suas redes sociais dizendo que houve uma grande, mal intenção da imprensa nessa divulgação. A gente deu até a própria nota aqui do Exército explicando, o ponto do Exército em relação à compra dessas próteses, que tem o seu próprio sistema de saúde. Eu gostaria até que você, deputado, pudesse explicar melhor para a gente o que teria acontecido nessa abertura do pregão e o que faltou, na verdade, ser divulgado pela grande imprensa. O que nós todos precisamos entender, e quando eu digo nós todos, é porque essa informação também é algo que eu passei a compreender e entender recentemente, em 2019, quando nós discutíamos a reforma da Previdência dos militares. Então, o que nós precisamos compreender é que o Exército Brasileiro possui o seu próprio sistema de saúde. Então, nós temos o SUS no nosso país, que é para atender todos aqueles que queiram fazer uso ou que precisem fazer uso do nosso sistema público de saúde. Nós temos os planos de saúde particulares, que as pessoas que quiserem adentrar pagam as suas respectivas mensalidades. E para os oficiais do Exército e seus familiares, nós temos um sistema próprio para eles. Esse sistema atende hoje aproximadamente 700 mil pessoas, ou seja, possui 700 mil beneficiários, e todos eles contribuem mensalmente para serem atendidos dentro desse sistema próprio de saúde do Exército Brasileiro. E, deputado, até eu vou chamar o tweet aqui que você fez em relação, primeiramente, bom dia, meu conterrâneo, deputado federal Felipe Barros, obrigada pela participação aqui. Ainda sobre este assunto, como a gente falou, a gente até tem um tweet para mostrar aqui para o pessoal, o seu tweet falando ali aos desavisados e mal intencionados ali da imprensa. Quero lembrar que o Exército tem seu próprio sistema de saúde que atende aproximadamente 700 mil pessoas e é bancado por contribuição mensal de todos os beneficiários. E agora, em relação à compra de 35 mil unidades de Viagra ali pelas Forças Armadas, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para apurar superfaturamento. A licitação está no portal da transparência ali do governo federal. A sildenafila, que é um genérico ali do Viagra, é usada no tratamento da hipertensão por meio de comprimidos de 20 miligramas, mas ali na compra, no entanto, foram comprimidos de 25 miligramas e também de 50, até a dosagem recomendada para disfunção erétil, segundo, foi bastante divulgado na imprensa também. De acordo com o governo, os processos de compras das Forças Armadas são transparentes e obedecem aos princípios constitucionais, em resposta aí uma nota por parte das Forças Armadas. Eu queria que o senhor comentasse também o lado do governo em relação a isso que está repercutindo bastante nessa semana. Em relação a esse específico medicamento, é importante a gente relembrar que o próprio sistema, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele também faz aquisições desse medicamento, porque esse medicamento tem inúmeras utilidades, não apenas para disfunção erétil, o que também, se fosse só por isso, já seria uma doença categorizada dentro do Código Internacional de Doenças, que já faria, portanto, já teria importância na sua compra. Agora, ele não é utilizado apenas para isso, é utilizado para tratamentos de hipertensão, para tratamentos de pessoas com doenças de circulação. É importante a gente lembrar a origem desse remédio, porque, na verdade, ele foi descoberto quando um laboratório tentava criar um medicamento para problemas de circulação, e acabaram, então, descobrindo que o medicamento servia também para outros fins. Então, veja, o sistema público de saúde também faz aquisições desse remédio, desse medicamento, porque ele é utilizado para outras doenças, assim como os planos de saúde. Então, não há nada que difere daquilo que já é feito e daquilo que tem sido feito desde o início do SUS, praticamente.
muitas vezes, né, a gente até abriu espaço aqui, porque a BMC News, a gente abre espaço para todos os lados e a gente muitas vezes não vê isso nas imprensas tradicionais, né? A gente vê muitas vezes só um lado da história, então a gente até abriu espaço querendo realmente trazer aí uma outra visão, porque nós acabamos aqui acreditando que é importante esclarecer os fatos, né? Não se deixar aí muitas vezes ser influenciado por umas notícias apenas enviesadas. Então a gente abre espaço para esse ponto de esclarecimento que é muito importante. Inclusive, o deputado, no ano passado, né, você que é relator da PEC, né, 135/2019, acabou participando de uma live do presidente Jair Bolsonaro, falou sobre as possíveis fraudes nas eleições. Inclusive, acho que um ponto muito importante para a gente falar, vocês acabaram mostrando, né? Vocês mostraram no inquérito que o TSE admite um acesso de hacker a código-fonte da urna. Esse foi um ponto muito importante, inclusive, é toda aquela questão de ter retirado, né, a informação que o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha colocado no Telegram dele, depois de uma determinação, né, do próprio Alexandre de Moraes, falava muito sobre essa questão desse inquérito aí, de um possível hackeamento do código de fonte da urna. A PF intimou o próprio presidente a divulgar, né, o Bolsonaro foi divulgar esse inquérito sigiloso sobre essa fraude nas eleições. Há uma grande preocupação em relação a isso. Eu queria, na verdade, que se você pudesse explicasse mais para a gente, esclarecesse mais sobre essa questão do sigilo, né? Por que dessa questão do sigilo e também sobre as garantias de uma fiscalização, de uma monitoração toda desse processo eleitoral para este ano. A totalização dos votos da urna, por exemplo, continua muito centralizada no TSE, né? Eu agradeço a oportunidade de poder falar com você sobre esse tema também, porque é importante. Então, em primeiro lugar, quando eu, relator da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 135, a PEC do voto impresso, nós aprovamos no plenário da comissão, por todos os membros, ou seja, de forma unânime, um requerimento à Polícia Federal, solicitando os inquéritos que estavam em andamento em todas as superintendências de todos os estados brasileiros que tivessem como objeto da investigação invasões ao sistema eleitoral. Isso foi aprovado pela unanimidade, desde os deputados do PT até os deputados do PSOL, até nós, deputados da base. Depois de aproximadamente 30 dias, nós não obtivemos resposta da Polícia Federal. Eu, então, como relator, fiz um ofício específico à Superintendência do Distrito Federal, afinal de contas, o TSE está em Brasília, no Distrito Federal, e qualquer inquérito relativo a eleições nacionais, portanto, estariam em andamento dentro da Superintendência do Distrito Federal. Eu fiz, então, um requerimento ao Superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal, pedindo acesso a todos os inquéritos que estivessem em sua mão sobre supostas invasões ao nosso sistema eleitoral. Ele, assim, o fez. Ele atendeu a solicitação da Câmara dos Deputados. É importante eu dizer que não era uma solicitação minha, foi uma solicitação que foi aprovada por todos os deputados, então era uma solicitação, um pedido da Câmara dos Deputados, e o delegado envia oficialmente para a Câmara dos Deputados o inquérito na sua integralidade. Eu tomo toda a cautela quando eu envio o ofício ao superintendente da polícia, porque eu escrevo ipsis literis, dizendo que se houvesse qualquer prejuízo para a investigação, ele só poderia me mandar aquela parte do inquérito que não tivesse qualquer prejuízo. Então ele manda a integralidade desse inquérito e eu disponibilizo cópia integral daquilo que nos foi recebido para todos os deputados, os 503 deputados, mais o deputado Arthur Lira, que é o presidente da casa, e, portanto, a Câmara inteira passa a ter acesso àquilo que foi investigado no inquérito. O inquérito ele é gravíssimo, porque há um reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral que houve um hacker que no ano de 2018, o ano eleitoral, esteve dentro dos sistemas do TSE, desde abril até novembro de 2018, ou seja, ficou quase o ano todo. Acho que a conexão está falhando. Oi. Agora sim, não, estamos ouvindo. Pode continuar. Pode continuar. Me ligaram. Então, o inquérito ele é gravíssimo porque há um reconhecimento por parte do TSE de que desde abril de 2018 até novembro, um hacker permaneceu dentro dos sistemas eleitorais. Há o reconhecimento do TSE que esse hacker utilizou as senhas de empresas terceirizadas para ingressar nos sistemas de tribunais regionais eleitorais.
e a partir daí utilizou uma senha de um ministro do TSE e de um servidor do alto escalão do TSE para ingressar no sistema do próprio TSE e aí ter acesso ao código-fonte. O próprio TSE reconhece que isso poderia causar um impacto na eleição suplementar que ocorreu numa cidade que eu não me recordo o nome, mas numa eleição suplementar que ocorreu no interior do Rio de Janeiro. Só que isso, infelizmente, não foi investigado, porque um servidor, depois de 7 meses, a Polícia Federal cobrando a resposta dos logs, ou seja, os logs são os arquivos, que poderiam nos fornecer as respostas de qual foi a gravidade da invasão. E esse servidor do TSE responde depois de 7 meses dizendo que uma empresa terceirizada, mais uma vez uma empresa terceirizada, apagou todos os logs sem deixar qualquer registro. E eu quero dizer para vocês que quando foi aberto o inquérito para investigar a mim e o presidente Jair Bolsonaro, o delegado responsável pela investigação de 2018 também foi ouvido. E ele fez uma declaração gravíssima em seu depoimento. Ele afirmou que toda vez que um órgão do Estado é invadido por hackers, quando esse órgão pede para que seja aberta uma investigação, no mesmo momento esse órgão já envia os logs para a Polícia Federal. Esse é o primeiro passo de uma investigação de crimes cibernéticos. Isso não foi feito. Como eu disse para vocês agora, o servidor do TSE, que era responsável pelo arquivo dos logs, ele simplesmente, depois de 7 meses de aberta investigação, disse que uma empresa terceirizada havia apagado os arquivos. Mais grave, esse mesmo servidor é o que pede a abertura de investigação contra mim e contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso tudo, infelizmente, ficou sem resposta. O próprio delegado responsável, ele afirma no seu depoimento à delegada Denise, aquela delegada que foi selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes, ele afirma que não foi permitido a ele fazer a perícia dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja, o que o TSE tem a esconder? Muito grave, muito grave, e estamos em ano de eleição, né, deputado? E qual a sua opinião, caso haja alguma suspeita de irregularidade aí nesta eleição? É possível que provoque uma grande indignação na população, que leve aí um processo até de ruptura? O presidente sempre cita ali que tudo vai ocorrer dentro das 4 linhas da Constituição. Você que é muito próximo a ele, o que ele quer dizer com isso? Olha, o nosso sistema eleitoral, ele é utilizado apenas no Brasil, em Bangladesh e Butão. Há aproximadamente 15 anos atrás, o Paraguai pediu as nossas urnas emprestadas para utilizar nas suas eleições. O Brasil emprestou. A hora que chegou até o Paraguai educadamente devolveu as urnas brasileiras sem utilizá-las, porque não sentiu confiança nas nossas urnas. Hoje o Paraguai, inclusive, utiliza urnas mais modernas que as nossas. Se tem uma palavra que nós ouvimos com frequência na pandemia do Covid-19, foi a palavra ciência. A ciência aponta que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável, por várias razões. Mas a principal razão é que, como os próprios cientistas alegam, o nosso sistema ele é completamente dependente do software. O que isso significa? Se houver qualquer prejuízo no software, se houver uma invasão no software, se houver uma falha no software, o nosso resultado ele será comprometido, porque o nosso sistema não tem instrumentos de aferir o resultado que não seja dependente do software da urna eletrônica. Esse é um conceito da ciência, da tecnologia, que foi muito consolidado a partir dos anos 2000, pelo professor Rivest, que é o pai da criptografia moderna, e a partir de então todos os países democráticos, obviamente, passaram a adequar os seus sistemas eleitorais de modo que eles fossem independentes do software. E qual é a maneira mais eficaz de garantir que o resultado da eleição não seja afetado caso haja um problema no software? É a impressão do voto. É você ter a garantia de que, se houver qualquer dúvida no voto eletrônico, você tem o meio físico, o papel, para auferir e conferir o resultado do voto eletrônico. Então, o nosso sistema ele é vulnerável na sua própria natureza por essas razões. O presidente tem dito, e sempre é um defensor da democracia. Infelizmente, nós temos visto o TSE, que não deveria ter posição sobre isso. O TSE, ao contrário, defende com unhas e dentes do nosso sistema arcaico e vulnerável.
Mais grave do que isso, eles transformaram as urnas eletrônicas brasileiras numa espécie de cláusula pétrea. Não se pode sequer criticar as urnas eletrônicas sob pena de termos os nossos respectivos mandatos cassados e sofrermos processos arbitrários do Alexandre de Moraes, do ministro do TSE e do STF. Então, nós estamos vivendo quase de uma época de abusos, de arbitrariedades do nosso judiciário, da nossa, em especial, Suprema Corte. Eu vou trazer agora o Alan Gani aqui, nosso comentarista da BMC News, também tem perguntas aí para o deputado, fica à vontade, Gani. Bom dia, deputado, um prazer falar contigo. Por falar em TSE, em breve o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, assume a presidência do TSE. Qual seria o risco? Isso poderia atrapalhar de alguma forma a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, dado que hoje o Supremo Tribunal Federal ele virou um ator político e eu diria que o TSE também. Essa semana nós vimos aquela grave cena de ministros do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do TSE, nos Estados Unidos, chamando o presidente Bolsonaro de inimigo, dizendo que eles sim representam a democracia e que precisam combater o inimigo chamado Jair Bolsonaro. Isso é de uma gravidade extrema. Em qualquer outro país do mundo, esses ministros já haviam, pelo menos, terem sido impeachmentados, quem dirá presos. Agora, o que nós temos visto é uma atuação partidária de alguns juízes, de alguns ministros. Nós não podemos generalizar. Eu sei, e todos vocês sabem, que existem ministros que estão completamente desconfortáveis com essa situação que está ocorrendo. O próprio judiciário como um todo não se vê representado pela nossa Suprema Corte. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes, com seus inquéritos inconstitucionais e decisões monocráticas, ele visivelmente tem utilizado o judiciário, a Suprema Corte Brasileira e o TSE para fins de perseguição política e ideológica. Você veja, a simples descondenação do Lula, e me permitam um neologismo, a descondenação do Lula, porque o Supremo já havia o condenado e depois o descondenou. Então, essa simples condenação já é uma interferência no processo eleitoral por si só. E isso é importante que seja dito. Estão tentando interferir de todas as maneiras no processo eleitoral brasileiro. O Alexandre de Moraes deveria se dar impedido, deveria não assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e o Senado Federal espero que cumpra o seu papel institucional e faça o impeachment do ministro Alexandre. Deputado, a gente está aí, né, nessa reta final, vamos dizer assim, né, os próximos meses devem ser muito intensos em relação às campanhas para essa eleição, uma eleição muito polarizada, que tem aí, né, uma possibilidade de uma terceira via, mas que, porém, existe um racha ainda muito grande, né, em relação a essa terceira via. Muitos países, né, muitos partidos, perdão, se mostrando aí realmente com rachas internos para escolher um nome. A gente viu aí nas últimas semanas, várias movimentações dentro do próprio PSDB, que teve a questão aí do Dória e também tem ainda Eduardo Leite, o MDB, que tem a possibilidade com a Simone Tebet, mas porém também esteve reunido com o presidente no jantar, os grandes nomes do PSDB, reunidos no jantar com o presidente Lula, enfim, com o ex-presidente Lula. A gente vê aí várias questões, né, o próprio Sérgio Moro, várias questões aí rachando, né, enfraquecendo essa terceira via, né? A gente não está vendo ainda exatamente um grande nome aí surgindo para se disputar, e a gente vê que essa polarização está cada vez maior, né, entre os dois principais candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião, como que vocês estão vendo aí, se existe ainda, se você acredita que existe ainda a possibilidade de se surgir essa terceira via, ou realmente vamos ter, né, uma eleição bem polarizada. Eu não vejo qualquer perspectiva de surgimento ou de crescimento de um nome da terceira via. Nossa própria capital, Brasília, já precificou isso. Não há qualquer possibilidade, nem de tempo e também de falta de nomes, de surgimento ou de crescimento de um nome de terceira via. Muitos acreditavam no ex-ministro Sérgio Moro. O fato é que, eu disse inclusive tempos atrás para o Deltan Dallagnol,
que o maior erro do ex-ministro Sérgio Moro foi ter traído o presidente Bolsonaro, porque quem dava sustentação política à própria Lava Jato éramos nós, parlamentares da direita, os próprios seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, o Deltan, por exemplo, nas mensagens hackeadas, chamava o presidente Bolsonaro de Bozo, e o Moro fez a traição com o nosso presidente Jair Bolsonaro, saindo do ministério daquela forma vexatória. Recentemente, a própria Polícia Federal comprovando que o Moro havia mentido. Então, não há qualquer perspectiva de surgimento de uma terceira via. O eleitor brasileiro, com o passar dos meses, já vai começar a se definir entre Bolsonaro e Lula, e creio eu que a rejeição ao descondenado Lula é infinitamente maior do que a do presidente Bolsonaro, fazendo com que o presidente vença as eleições desse ano. É exatamente isso que eu queria questionar aí para o deputado, né? Na sua opinião, ali deve parar no primeiro turno ou deve ter segundo turno? Se nós conseguirmos melhorar a economia, se de fato o Congresso aprovar uma reforma tributária que seja eficaz em 2 pontos. A primeira é a redução da carga tributária e o segundo ponto é a simplificação e, portanto, isso já causará um impacto na economia, um impacto positivo. Se nós conseguirmos que isso seja feito de uma maneira rápida, creio eu que o presidente pode, inclusive, matar essa eleição no primeiro turno. Nós temos visto uma caída do descondenado Lula. Por onde ele passa, aliás, ele dialoga apenas com os próprios militantes do Partido dos Trabalhadores. Para fins de propaganda eleitoral, creio eu que o presidente Bolsonaro não precisará sequer rebater qualquer fala do Lula, basta colocar o seu próprio vice falando sobre o Lula, coloque as falas do Alckmin nas últimas eleições sobre o descondenado Lula, e o presidente Bolsonaro focar nas pautas positivas, tudo aquilo que ele fez e tem feito de obras e de programas assistenciais no nosso país. Deputado, tem uma pergunta aqui do economista e professor Alexandre Cabral, que participa aqui diariamente também da nossa programação da BMC News. Ele trouxe aqui um ponto, né, que o líder aí do partido, do PL, o Valdemar de Costa Neto, já esteve envolvido em sérios problemas, inclusive na época do governo do PT. Na época que o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL, houve uma grande repercussão na imprensa, né, em relação a essa filiação. Se você, na verdade, né, a pergunta dele, sim, qual que seria, né, se poderia trazer algum tipo de prejuízo até para a eleição do próprio presidente Jair Bolsonaro se filiar a um partido onde teria, né, algum problema já envolvido exatamente com Valdemar da Costa Neto com o PT? Veja, nós tentamos criar o nosso próprio partido, o Aliança pelo Brasil. Infelizmente, o TSE criou regras próprias para isso, numa nítida tentativa de impedir o surgimento do Partido Aliança pelo Brasil, fazendo com que, então, o presidente Bolsonaro escolhesse o PL como a nossa nova casa, e eu acompanhei o presidente Bolsonaro. O presidente Valdemar tem uma característica e uma qualidade que falta muito hoje em alguns políticos e que, portanto, é uma característica e uma qualidade a ser aplaudida, que é a sua palavra. Todos em Brasília, gostando ou não do presidente Valdemar, reconhecem que ele é um homem de palavra, que aquilo que ele afirma, ele cumpre. Não à toa, de todos os presidentes, de todos os partidos, ele é tido como presidente dos presidentes, justamente pela característica que ele tem, não só do cumprimento de palavra, mas também o seu grande poder de articulação e de composição. Então, eu me sinto extremamente confortável dentro do PL, o presidente Bolsonaro também. Nós fomos muito bem recebidos no PL e isso não vai trazer qualquer prejuízo nas eleições. Deputado, vou mudar um pouco de assunto e vamos falar de algo aqui que teve uma grande repercussão, que foi o projeto de lei das fake news, apelidado aí também como um projeto da censura. Eu gostaria da sua avaliação dos pontos fracos desse projeto e por que, na verdade, ele foi tido aí como um projeto da censura e não de combate à fake news. Eu acompanhei esse debate desde o início, fiz parte do grupo de trabalho que analisou o projeto de lei. O relator
deputado Orlando Silva acatou algumas sugestões minhas, como, por exemplo, a extensão da imunidade material dos parlamentares às redes sociais. Essa foi uma proposta nossa. Mas o projeto tem um problema na sua origem. Ele, de fato, surge para censurar todas aquelas pessoas cuja opinião não seja a opinião do judiciário. E por que eu cito o judiciário? Porque naturalmente vai haver uma judicialização do debate público. Naturalmente vai haver uma judicialização da política como um todo. Então vai sempre depender de um juiz, seja ele de primeira instância ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, decidir se a minha opinião é uma verdade ou é uma fake news. Nós estamos criando o judiciário como um ministério da verdade, como George Orwell muito bem previu em suas obras. O judiciário passaria a ser uma espécie de avalizador do debate público. Isso pode ser dito, isso não pode ser dito. Isso é péssimo para uma democracia, isso é uma afronta à liberdade de expressão. O projeto de lei, na prática, acabou se transformando num projeto de lei do judiciário, porque se concentrará mais poderes ainda nas altas cortes e também da Rede Globo e de outros veículos de comunicação. Porque a metodologia com que foi utilizado, os grandes veículos da imprensa voltariam a ter o monopólio da opinião pública. O advento da internet possibilitou que as pessoas passassem a procurar outras opiniões e possibilitou também que as pessoas possam se manifestar naturalmente, sem depender de grandes veículos. Com a censura estipulada dentro do projeto de lei, os grandes veículos voltariam a ter o monopólio da opinião pública e, portanto, voltariam a ter aí a sua tentativa de credibilidade retomada. E, deputado, sobre a sua candidatura, né, sua pré-candidatura, né, eu queria primeiro confirmar se realmente o senhor vai tentar aí ao governo do estado do Paraná, como é que está a perspectiva aí para esta campanha em relação ali à corrida para tentar, né, concorrer com o Ratinho Júnior, atual governador, também no que o senhor deve pautar aí sua campanha. Veja, eu sou soldado do presidente Jair Bolsonaro desde 2015, quando eu fui candidato a vereador em Londrina e o presidente era deputado federal. O presidente, à época, me ajudou, pediu voto para mim e eu, portanto, sigo ao lado do presidente desde 2015. Eu, nesse contexto, espero uma decisão de liberação do presidente Bolsonaro. Coloquei meu nome à disposição do presidente, caso ele queira lançar um candidato próprio a governador do estado do Paraná. Nós temos hoje o atual governador Ratinho Júnior, que até hoje não se decidiu. Me parece que quer ficar em cima do muro e a política não aceita muro. Ainda mais se nós considerarmos tudo que o governo federal fez ao estado do Paraná, seja através das transferências, das obras ou até da própria Itaipu, que tem feito obras e mais obras no Paraná como um todo, em especial no oeste do estado. Com o governador, inclusive, indicando diretores para fazer parte do quadro da Itaipu. Portanto, nós estamos aguardando uma decisão do presidente Bolsonaro sobre isso. Coloquei o meu nome à disposição. Sei que o atual governador tem procurado o presidente numa tentativa de solucionar esse impasse. Não sei se efetivamente vai conseguir solucionar esse impasse. Se não conseguir solucionar, o meu nome continua à disposição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Qualquer que seja a decisão do presidente, eu estarei junto com ele. Se for para sair candidato a governador, estamos preparados para enfrentar esse desafio eleitoral. Se não, vou para a reeleição de deputado federal. E qual que é a probabilidade aí para o seu nome para o governo? Está mais ali acima de 50% ou menos que 50%? Qual que é a probabilidade? Hoje é meio a meio. Nós temos alguns, dentro do quebra-cabeça partidário eleitoral, o governador precisará solucionar alguns problemas. Por exemplo, havia um pré-acordo do governador com o Podemos. O senador Álvaro Dias, nessa semana, veio a público dando ao governador um prazo de 2 semanas para que decida se irá apoiar o candidato a senador que o presidente for lançar no Paraná, ou se vai manter a palavra e cumprir com o senador Álvaro Dias. Se não cumprir, o senador Álvaro diz que sai candidato a governador.
fora a questão do Podemos, nós temos todo esse quebra-cabeça partidário eleitoral que compete ao governador resolver. Deputado, a gente tem aqui a última pergunta. Eu quero chamar na nossa tela a nossa repórter diretamente de Brasília, Kelly Cali, que sempre está, né, acompanhando tudo que acontece diretamente lá de Brasília. Tem uma pergunta aí para você também, deputado. Fica à vontade, Kelly. Oi, Paula, obrigada. Oi, Isa, bom dia a todos que participam dessa bancada. Oi, deputado, muito bom dia, obrigada por conversar conosco. Deputado, o senhor falava há pouco, do projeto de lei, né, de combate às fake news, né? Essa semana houve algumas declarações bem contundentes do presidente da casa, né, o deputado Arthur Lira, ali falando, de certa forma, criticando, né, ali por os deputados não terem, né, aprovado a urgência do projeto. A gente sabe que é uma construção que vem sendo feita entre relator na Câmara, né, o Orlando, e o relator no Senado, o coronel Ângelo, eles que são ali, ficaram muito próximos, né, durante essa articulação do PL. Eu lhe pergunto, quais que são os próximos passos para esse PL? A gente sabe que regimentalmente urgência pode ser votada a qualquer momento, não tem interstício, né, enfim. Eu apurei que essa semana o Orlando começou a trabalhar nas articulações para reorganizar ali o relatório. Ficou muito claro que o problema foi o relatório em si, né? Há uma vontade do parlamento, né, ali da Câmara Baixa, de aprovar, né, esse projeto, mas há também ali uma reticência em torno do relatório em si. Eu lhe pergunto, o senador Orlando, então, tem procurado a base do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias para dialogar sobre, e quais são os pontos que o senhor destaca que seriam bons se fossem modificados? Então, veja, de fato, o deputado Orlando fez várias reuniões, inclusive dentro do Palácio do Planalto, numa tentativa de ouvir aos nossos anseios e aos anseios do próprio governo. Não acatou muitos pedidos do governo, mas de fato se disponibilizou a ouvir o próprio governo. O que eu tenho defendido é que, veja, a Constituição Federal prevê a regra da anuidade eleitoral. Regras que tratem de eleições têm que ser aprovadas com, no mínimo, 1 ano de antecedência das eleições. Portanto, o projeto de lei, mesmo que seja aprovado agora, já não valeria para as eleições desse ano. Regimentalmente, grupos de trabalho são uma espécie de pré-legislativo. O presidente sempre constitui grupos de trabalho para que esse grupo faça uma minuta de projeto de lei e essa minuta, então, tenha sua tramitação na Câmara. Eu tenho defendido que se cumpra o regimento, que o grupo de trabalho se exauriu, cumpriu com o seu dever e agora deveria ser apresentado o relatório substitutivo do deputado Orlando Silva sob forma de um novo projeto de lei a ser submetido e avaliado por uma comissão especial com representantes de todos os partidos políticos, ser debatido amplamente junto com a sociedade e ser votado dentro de uma comissão especial. Esse é o caminho regimental. É isso que eu tenho defendido. Na semana que vem quero conversar sobre isso com o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, para que a Câmara faça esse debate de maneira sóbria, calma e tranquila, já que, segundo a própria Constituição Federal, mesmo que fosse aprovado o projeto de lei agora, ele já não valeria para as eleições desse ano. Tá certo. Kelly, alguma outra questão? Podemos encerrar aqui o deputado? Acho que por hora só isso. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos. Obrigada, deputado. Boa Semana Santa. Obrigada. Bom, deputado Felipe Barros, né, deputado federal aqui com a gente, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Né, a BMC News agradece aí as suas as explicações sobre esses pontos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a BMC News. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Prometo que a próxima vez minha conexão vai estar melhor.